Olá, estudantes, dando continuidade aos nossos estudos e hoje nós iremos tratar sobre medidas de comprimento. Então, para iniciar o nosso estudo aqui sobre medidas de comprimento, vale a pena chamar a atenção para o primeiro padrão preciso de comprimento obtido, foi obtido pelos franceses, e que é o que nós utilizamos atualmente, né, no sistema internacional de medidas. E este padrão aí tem uma peculiaridade muito interessante, que eu vejo que é bem vantajoso comparado com o sistema de medidas de comprimento imperial. Então, por que é vantajoso? Porque os franceses, eles utilizaram um objeto que tem um comprimento fixo, ou seja, o padrão, né, é um padrão fixo na natureza. E o que eles utilizaram como padrão? O globo terrestre. Então, esta eu acho que é a grande ideia dos franceses. Então, o que os franceses estabeleceram? Então, vamos pensar no globo terrestre aqui. Então, aqui nós temos o globo terrestre, e aí vamos considerar aqui que isso é uma circunferência, né? Ou que é uma esfera. E aí vamos pensar que nós estamos observando esse globo através de um corte transversal. Então, o que os franceses estabeleceram é que a distância do Polo Norte até o Equador, pelo meridiano de Paris, seria o nosso padrão para o metro. Então, nós temos um comprimento L aqui, que corresponde a 1/4 do perímetro do globo terrestre. Então, os franceses, eles foram geniais, porque eles estabeleceram este padrão aqui, ó. 1 metro, ele equivale a uma fração de L dividido por 10 a sétima. Ou seja, dividir esse segmento aqui em 10 milhões de partes, uma única parte corresponde a 1 metro. E por que eles estabeleceram isso? Porque 1 metro aí, ele é da ordem das proporções humanas, né? Se eu dividisse em 10 a oitava, ao invés de 1 metro, eu teria 1 decímetro, né? 10 centímetros. Então, não seria menor que a mão humana. Eles queriam um padrão aí que fosse das proporções humanas. E da mesma forma que se eu dividir por 10 a sexta, eu vou ter 10 metros, né? Então, é uma coisa que não dá para se manipular com a mão. E aí, baseado nesse padrão métrico aí, eu posso ter frações desse metro, ou multiplicar ele por 10 aí, por 100, por 1000, e aí eu vou ter variações aí para esse meu metro, ok? Então, eu acredito que essa ideia aqui é genial e ela trouxe um padrão aí que facilitou muito em universalizar aí as medidas de comprimento, tá bem? Então, pessoal, para dar continuidade aqui, eu vou apresentar uma tabelinha do Moisés para discutir um pouco a respeito de medidas de comprimento pequenas e grandes, comprimentos muito pequenos e comprimentos muito grandes. Então, com o auxílio dessa tabela aí vai ficar bem simples a nossa discussão. Então, já vou apresentar a tabela para vocês. Bem, então aqui nós temos a tabela 1.1 do Moisés e acho que nós temos que começar aqui, obviamente, pelo padrão que nós obtivemos aqui, que é de 1 metro. Então, 1 metro equivale a 10 a 0 metro. E nós podemos perceber aqui que a altura do homem, ela está um pouquinho acima nessa escala de comprimentos, tá bom? Então aqui, ó, você pode olhar que aqui na terceira coluna aqui eu tenho um negócio chamado métodos visuais mais ou menos diretos. Então significa aqui que são métodos em que eu uso luz visível. E mais ou menos direto é que eu posso estar fazendo comparação direta ou eu estar utilizando um método aí trigonométrico ou qualquer coisa do tipo.
para fazer a medida. Então, vamos subir e aí depois vamos aumentar os comprimentos, vamos para comprimentos grandes e daí para os pequenos aqui. Então vamos começar pelos grandes, né? Então, diâmetro da Terra, então aqui é 10 a sexta, 10 a sétima, que é o que nós descobrimos lá, que vai ser 4 vezes 10 a sétima, como nós tínhamos, como os franceses determinaram. Aí acima do diâmetro da Terra, obviamente que tem a distância Terra-Lua, que dá aproximadamente 1 segundo-luz. Ou seja, se eu apontar um laser para a Lua, esse laser aí vai demorar 1 segundo para atingir a superfície da Lua. Então, aqui aparecem as unidades derivadas. Isso aqui é muito importante, tá? Então, a distância entre a Terra e o Sol, ela é essa daqui, ó, 1,5 vezes 10 a 11 metros. Então ela está acima aqui do 10 a 10, obviamente. Então, só que ela corresponde a uma unidade astronômica. Então, o padrão de medida de unidade astronômica é a distância Terra-Sol, ou seja, a distância da Terra até o Sol. Então aqui eu tenho a distância até Plutão, que é o ponto que já foi planeta, né? Eu não sei o que é agora, mas ele é o objeto mais distante aí do Sistema Solar. E aqui, ó, 9,5 vezes 10 a 5 é um ano-luz. E o que é um ano-luz? Vamos aqui do lado aqui pegar uma canetinha para discutir o que é um ano-luz. Então, o que é um ano-luz, né? Então, vamos fazer essa continha aqui, um ano-luz, porque um ano-luz é uma medida de distância. Então, um ano ele vai ser 365 dias vezes o número de horas que tem um dia, que é 24, vezes o número de minutos que tem uma hora, que é 60, vezes o número de segundos que tem uma hora, 60. Então, aqui eu tenho o ano em segundos. E a velocidade da luz, ela é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Se eu fizer essa continha aqui, ó, segundo cancela com segundo, e consequentemente eu vou chegar a esse valor aí de 9,5 vezes 10 na 15 metros. Então essa é a distância percorrida pela luz em um ano. Então ano-luz é uma medida de distância. Então, dando continuidade para a nossa tabela aqui. Então percebam que até um ano-luz, deixa eu pegar uma canetinha, marcar texto aqui. Até um ano-luz eu consigo fazer, até Plutão, não minto, até um ano-luz essas medidas elas podem ser feitas através da paralaxe astronômica, ou seja, através de medida de ângulo. Aí, a partir da distância até a estrela mais próxima, que é Alpha Centauri, as minhas medidas elas passam a ser feitas por luminosidade. Então, como que eu vou medir por luminosidade? Aí que é o seguinte: pelo espectro de emissão da luz, eu sei a grandeza dela e eu também sei qual potência que essa estrela está emitindo. Então, eu consigo correlacionar a potência que ela está emitindo com a potência de radiação que está chegando na Terra, e dessa forma eu consigo determinar a distância. Então eu consigo medir todas essas distâncias aí até o raio do universo
que é o objeto mais distante já fotografado, né? Não significa que o universo termina aqui, significa que esse é o universo que nós podemos observar, porque o que nós observamos do universo é a radiação eletromagnética que chega para a gente. Ele está aqui a 10 a 26 metros de distância da Terra, ok? Então, a partir de um ano-luz, aqui um pouco acima, nós deixamos de medir por paralaxe e começamos a medir por luminosidade, tá bom? Pessoal, é importante salientar aqui que as coisas mudaram muito, tá? Agora eu consigo medir distâncias, eu consigo fazer umas medidas astronômicas que não eram possíveis quando Moisés fez esse livro. Por exemplo, eu consigo agora medir o raio de um buraco negro, o horizonte de eventos de um buraco negro, né? Saiu ano passado essa medida, e uma medida muito bela. E além disso, nós estamos caminhando por outras medidas. Na verdade, nós já temos isso, né? Que é detecção através de ondas gravitacionais. Eu consigo observar eventos de alta intensidade no universo. Então, essa tabela aqui dá para mudar muito ela. Essa tabela está bem desatualizada para os parâmetros atuais, tá? Então agora vamos subimos, né, na escala de distância. Agora nós iremos descer a escala de distância. Então nós iremos descer, e aqui nós iremos tratar de objetos pequenos aqui. É lógico que grande e pequeno é um conceito relativo, né? Então, mas tomando o metro como padrão, né? Então, acima de metro é grande e abaixo de metro é pequeno. Então, os insetos, obviamente, que eu observo os insetos visualmente, né? Eu não preciso de um microscópio para observar os insetos, eles são da ordem de centímetros. E aqui, ó, as bactérias, elas são da ordem de 10 micrômetros, tá? Então, eu preciso de microscopia, mas essa microscopia para observar a bactéria, ela é uma microscopia óptica, ou seja, é uma medida indireta, onde eu uso ampliação óptica, mas a radiação que eu uso para ver bactéria, vírus, bactérias, até vírus, eu consigo observar por microscopia óptica. Abaixo disso, esses objetos eles são menores que o comprimento de onda da luz visível. E aí eu preciso utilizar a microscopia eletrônica. E a microscopia eletrônica é uma técnica que eu uso as propriedades ondulatórias dos elétrons para medir dimensões pequenas, são medidas indiretas, tá? E assim como a microscopia óptica, pela geometria do meu processo e a ampliação obtida, eu consigo determinar dimensão de objetos pequenos, tá? De uma forma indireta. E aí, nessa escala de menor distância, de menor comprimento, eu vou até o raio atômico, que é um Fermi, e é da ordem de 10 a menos 15 metros. Isso aqui é um negócio fantástico, tá, pessoal? Então isso aqui é um negócio que normalmente documentários de ciência eles tratam sobre isso aqui, ó. O raio atômico é 10 a 10 e o raio nuclear é 10 a menos 10 e o raio nuclear é 10 a menos 15. Então significa que o átomo ele é 100.000 vezes maior que o núcleo. Exatamente isso. É 10 a 5. 10 a 5 é 100.000. 10 a 6 tem 1 milhão, né? Então ele é 100.000 vezes maior do que o núcleo. Então, se você colocar uma bola de futebol como sendo o seu núcleo, você vai ter que
o seu átomo ele vai ter que ser 100 mil vezes o diâmetro dessa bola de futebol. Então façam essa continha aí para vocês verificarem que se o núcleo fosse uma bola de futebol, a que distância estaria o elétron mais distante deste núcleo. Pensando no modelo planetário, obviamente, tá bem? Então, por favor, façam essa continha. Então, só a título de curiosidade, nós temos aqui distâncias e métodos de medida de distância. Então, agora, para finalizar essa aula de medidas de distância, eu irei tratar de uma medida que eu acho muito interessante, que é a medida feita por Eratóstenes, onde ele, 400 anos antes de Cristo, ele mediu o raio da Terra. O método de Eratóstenes é o que mostra o quão fantástico é o método científico. E isso me deixa assustado, né? Que é o poder de abstração de ideias, poder da abstração de ideias junto com a experimentação, você pode obter aí resultados fantásticos. E eu vou explicar o porquê de quão fantástico é isso, tá? Então, o Eratóstenes, ele nasceu onde hoje é a Síria. Então, obviamente que isso é continente africano, mas nesse período aí, essa região do mundo aí pertencia ao Império Grego e por isso nós falamos que ele é um filósofo grego, porém ele não nasceu na Grécia, ele nasceu no continente africano, mais especificamente onde é a capital da Síria. Então ele nasceu em Ciene e, estando em Alexandria, ele fez a seguinte constatação: enquanto eu estava em Ciene, eu percebia que em determinada época do ano, ao meio-dia, os objetos que estavam perpendicular à superfície da Terra, eles não produziam sombra. Enquanto que nessa mesma época do ano, no período que eu estive em Alexandria, esses objetos eles produziam sombra. Então percebam aqui qual é o nível de abstração dele. Hoje nós sabemos que os raios solares são paralelos justamente porque o Sol ele está a uma distância muito grande da Terra. Então nós podemos considerar que os raios são paralelos. Mas o Eratóstenes ele não sabia nada a respeito da natureza da radiação da Terra. Mas ele levantou a seguinte hipótese: se a radiação que chega num objeto em Ciene é a mesma que chega em Alexandria, a única justificativa para eu ter essa sombra em Alexandria é que a Terra ela tem uma determinada curvatura. E aí ele tem que extrapolar, ele tem que dizer o seguinte: olha, eu acredito que a Terra ela seja uma esfera, mesmo tendo evidência zero de que a Terra é uma esfera, mas ele admitindo essa pequena curvatura, ele pensou: se eu continuar caminhando, essa curvatura ela vai produzir uma sombra maior, consequentemente eu estou caminhando em uma esfera. E aí ele fez a seguinte constatação fazendo essa constatação ele utilizou uma matemática muito básica para obter o resultado que nós temos hoje para a circunferência da Terra. E é este resultado aqui, ó. Então ele tinha a distância entre Ciene e Alexandria, e aí ele pensou o seguinte: a distância entre Ciene e Alexandria, ela está para o perímetro dessa esfera, assim como este ângulo θ, ele está para o ângulo total da circunferência. Então, o que o Eratóstenes tinha? O Eratóstenes tinha o θ,
que ele mediu utilizando trigonometria simples, obviamente pela sombra projetada. E esse θ aqui, ele correspondia a 7,2 graus. E aí, fazendo as continhas aqui e sabendo que a distância entre Siene e Alexandria é 785 quilômetros, obviamente que essa distância é a distância atual aí que nós temos em medida em quilômetro, mas existia um padrão de medida na época e ele conseguiu calcular a circunferência do globo terrestre com base nesse padrão da época. E aí ele chegou num resultado que é o meu 2πr igual a 39.250 quilômetros. Resultado muitíssimo bom, com desvio de 2% do valor atual para a circunferência da Terra. Então, pessoal, finalizamos aqui as medidas de distância. Próxima aula nós trataremos a respeito de sistemas de coordenadas, tá bom, pessoal? Permaneçam estudando e muito obrigado por assistirem às minhas aulas.